Não deveria ser surpresa para o homem o fato de todo o sentido da vida começar em Deus. Porque, na verdade, a nossa vida é em Deus que começa, porque Ele que foi o Criador. E esse pensamento, ele revoluciona o homem, ele faz com que o homem mude até mesmo de opinião diante de realidade e experiências. Por isso, nesta busca por paz, é fundamental que a pessoa entenda que a verdadeira paz é a paz com Deus e que o endereço certo, existe um caminho para caminhar para chegar neste lugar. Então a eternidade do coração do homem, que é algo que Deus colocou, fragmentado, vamos pensar em segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, século, que o homem busca, através do estudo do tempo, do espaço e do próprio corpo, explicar e ir buscando sempre uma resposta para tudo, porque temos um espaço que expande, nós temos um tempo que não detemos poder sobre ele, mas que faz parte da nossa vida, e um corpo que é o único instrumento, a única ferramenta que temos, é integrada a um mundo por causa do sentido que temos, ou seja, sentidos que estão a serviço do homem que pensa. É interessante que com isso nós vem sempre aquela questão de onde vêm os conflitos. Será que os conflitos vêm da teimosia do homem e não querer admitir que tem uma origem, e essa origem é de Deus? Porque se você parar um pouquinho para pensar e buscar as causas de tudo, você vai chegar a um ponto que você vai ter que pensar que Deus foi o causador de tudo e não foi causado. Ele não é contingente. Por si só, ele é autossuficiente em si mesmo. Não depende de nada para a sua existência e subsistência. Então nós podemos ver que se você pensar no pai e na mãe, você vai pensar nos pais dos seus pais. E pensar nos pais dos seus pais. E vai pensar nos pais dos seus pais. E assim vai. Existe uma origem, e também a origem do conflito também, mas a teimosia do homem em não abrir o coração para entender os desígnios de Deus é que atrapalha. Primeiro que o homem, quando pensa na origem, ele deve pensar num lugar em que a perfeição reinava, um paraíso, porque nós viemos do perfeito, do Deus que criou todas as coisas. E o sentimento, a sensação que temos é que nós perdemos isso. Exatamente porque nós estamos longe de Deus. Essa capacidade leva o homem a pensar nele mesmo como um ser que foi expulso de um paraíso, um ser que está insatisfeito no mundo, andando e vivendo cada vez pior porque não busca a Deus, e com isso sem ter a capacidade de se humilhar. Por isso nós somos impedidos de voltar aquele que é perfeito, que é o próprio Deus, porque na verdade existe um caminho. Então nós somos seres que precisamos tomar decisões porque nós temos uma vontade, nós temos uma inteligência, nós temos uma liberdade. Se você quer saber por que existem os conflitos, é porque o homem está longe de Deus, porque na presença de Deus os conflitos são reduzidos e esse homem aprende a lidar com a sua própria estrutura, que é pó, e pensar na sua inteligência, na sua capacidade, em tudo aquilo que envolve a sua própria realidade, ao ponto de entender que nós viemos do perfeito, do Deus, e devemos voltar para Ele, pelo caminho que é o próprio Filho dele que foi entregue por nós. Que Deus nos abençoe.